Olá, neste vídeo eu vou falar sobre o caso Casierra Quiñones versus Equador, que gerou uma sentença condenatória por parte da Corte Interamericana de Direitos Humanos, emitida no dia 11 de maio de 2022. Esse caso trata de violações de direitos humanos ocorridas em 1999, oriundas do Estado equatoriano, em razão de violações de direitos humanos praticadas contra dois pescadores, dois irmãos. O primeiro deles, Luiz Eduardo Casierra Quiñones, que foi vítima de uma execução extrajudicial, de um homicídio, portanto, um atentado praticado por agentes estatais, agentes de segurança pública, levou à morte dessa pessoa. E a outra vítima, Andrés Alejandro Casierra Quiñones, foi lesionado na sua integridade física, na sua integridade corporal. Portanto, os fatos iniciais são um homicídio, uma execução extrajudicial e lesões corporais praticadas contra duas pessoas por agentes do Estado, por agentes da chamada Armada Nacional, que é mais ou menos algo equivalente à nossa Marinha. E essas violações de direitos humanos foram praticadas num contexto de operação antidelinquencial, né? Uma operação contra o crime, uma operação de segurança pública. E, além desses fatos diretos praticados por agentes públicos, a Corte Interamericana reconheceu a existência de violações de direitos humanos em função da manutenção da situação de impunidade em que se encontram esses fatos. Ou seja, o Estado equatoriano também foi condenado por não investigar, não processar e não punir de maneira adequada os responsáveis por essas violações de direitos humanos contra o direito à vida e à integridade pessoal das vítimas. Uma observação muito importante é a de que o Estado equatoriano, em parte, reconheceu a procedência dos fatos descritos pela Comissão Interamericana perante a Corte. Então, em razão disso, a Corte Interamericana entendeu ser o caso de aplicar o princípio do estoppel, ou seja, aquele princípio segundo o qual um Estado não pode negar uma situação jurídica ou um fato que já reconhecera em outra instância internacional. Portanto, se o Estado equatoriano reconheceu, pelo menos parte, reconheceu a existência, reconheceu a procedência de parte desses fatos perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, esses fatos se tornaram incontroversos e, portanto, não mais podem ser questionadas no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Outra observação muito importante em relação a esses fatos de 1999 é a de que, em 2007, o Estado equatoriano promoveu diversas medidas legislativas, diversas iniciativas contra a impunidade dos fatos violentos e violatórios aos direitos humanos praticados no Equador no período de 1984 até 2007 e 2008, nesse período de exceção, nesse período de excessiva violência. Em razão disso se instaurou, foi criada e foi implementada a Comissão da Verdade para investigar, elucidar e impedir a impunidade em relação a esses fatos. E essa comissão passou a funcionar lá pelos idos de 2007 e 2008, de modo que em 2011 o relatório final, contendo os fatos desvendados pelo trabalho da comissão, esse relatório foi entregue ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República deles, né, a Fiscalía General do Estado, e a partir desse conteúdo o Ministério Público passou a diligenciar, abriu investigações criminais relacionadas a esses fatos. Uma outra observação é de que esse homicídio, essa execução extrajudicial e essas lesões corporais inicialmente foram investigadas pela Promotoria e pela Justiça castrense, pela Promotoria e pela Justiça militares. Portanto, o caso foi arquivado, não se deu o andamento adequado às investigações. Por isso, a situação de impunidade se cristalizou. Porém, em 2011, como eu vinha dizendo, o Ministério Público reabriu as investigações. Apesar de tudo isso, apesar dessas iniciativas louváveis que a Corte Interamericana reconheceu como positivas, como a comprovação de efetivos avanços praticados no âmbito do Estado equatoriano, apesar de tudo isso, ainda não foi
ainda, né, até o momento da sentença, até o início deste ano de 2022, ainda estamos em 2022, até esse momento o Estado equatoriano ainda não reparou as vítimas. Também o Estado não apresentou provas de que essas medidas de força, essas atuações coercitivas do Estado que resultaram na morte e nas lesões corporais das vítimas, o Estado não comprovou que essas medidas tenham sido desenvolvidas, tenham sido realizadas mediante legítima defesa. Justamente porque o Estado não comprovou, não providenciou uma explicação satisfatória sobre o uso da força nessa operação contra o crime, que resultou na morte e na lesão corporal das vítimas, a Corte reconheceu a violação dos direitos à vida, do direito à integridade pessoal, isso em relação às duas vítimas ali diretas, também a violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, principalmente porque os fatos não foram investigados, os fatos não foram apurados por instituições imparciais, por instituições pelo juízo natural, por instituições civis. E por último, a Corte também reconheceu que o direito à integridade pessoal dos familiares das vítimas e também do Luiz Eduardo, que foi a pessoa que sobreviveu, né, a pessoa que foi alvo das lesões corporais, portanto, o direito à integridade dessas pessoas sobreviventes também não foi respeitado. Além desses fatos todos, a Corte aproveitou este caso para fixar alguns estándares de direitos humanos, a maior parte deles já correntes na jurisprudência da Corte Interamericana. Primeiro deles, a Corte reconhece que os Estados, embora os Estados tenham a obrigação de garantir a segurança pública e manter a ordem no seu território, apesar disso, o uso da força pelas forças oficiais de segurança deve ser definido como excepcional e como um último recurso, devendo ser planejado cuidadosamente, né, e também proporcionalmente limitado pelas autoridades. Também a Corte, nesse sentido, reconhece que, quando imprescindível, deve o uso da força satisfazer os princípios Aí são 4 princípios, os princípios da legalidade, finalidade legítima, necessidade absoluta e proporcionalidade. Então, os 4 princípios: legalidade, finalidade legítima, necessidade absoluta e proporcionalidade. Legalidade é o uso excepcional, significa que o uso excepcional da força deve estar previsto em lei, previsto não apenas de maneira genérica, mas de maneira específica, com um marco regulatório específico. Finalidade significa que o objetivo perseguido pela ação no uso da força deve ser sempre legítimo, deve ser sempre um objetivo na busca de proteger direitos. Em terceiro lugar, a necessidade absoluta significa que é necessário verificar se existem outros meios menos lesivos disponíveis para proteger a vida, a integridade pessoal ou outros direitos humanos, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto. E por último, a proporcionalidade nos indica que o nível de força utilizado e os métodos utilizados, inclusive táticas de negociação, controle e uso da força, o tipo de armamento a ser utilizado, a ser manejado, tudo isso deve estar de acordo com o nível de resistência oferecido pelo infrator, né, pelo autor, pelo criador do perigo. Então deve haver sempre um equilíbrio proporcional, a proporcionalidade, entre a resposta oficial e o dano potencial que pode ser causado, o grau de cooperação, o grau de resistência, o grau de agressão por parte do sujeito sobre o qual se pretende intervir, e também devem ser levadas em consideração as condições ambientais e os meios disponíveis para o agente lidar com aquela situação específica. Então todos esses ingredientes, todas essas circunstâncias têm que ser levadas em consideração na hora de realizar esse juízo de proporcionalidade, a fim de que se saiba se o uso de arma, e sobretudo o uso de arma letal, está autorizado ou não naquela situação específica. Olha só que interessante esse outro parâmetro da Corte Interamericana, o terceiro, que vai no sentido de que o uso de força letal e de armas de fogo por agentes de segurança por agentes de segurança do Estado contra pessoas deve ser, como regra, proibido, sendo permitido apenas o seu uso excepcional a ser sempre interpretado restritivamente quando absolutamente necessário em relação à força ou à ameaça que se pretende repelir. Então, aqui é um complemento do item anterior, mas
é importante que seja feito para que a gente tenha essa noção do quanto o uso de força letal deve ser excepcional. Um outro parâmetro muito importante é o de que o uso, em caso de uso de força, né, por parte de agentes públicos, que tenha gerado o resultado morte ou lesões corporais, nesses casos corresponde ao Estado a obrigação de providenciar uma explicação satisfatória e convincente do que se sucedeu, e também recai sobre o Estado, sobre os ombros do Estado, o ônus de desvirtuar, né, de afastar as alegações sobre a sua responsabilidade, o que sempre deve ser feito mediante a apresentação de elementos probatórios adequados. Portanto, em caso de confronto com resultado morte ou com resultado lesão corporal, o Estado deve comprovar que agiu de maneira adequada. Então, a não comprovação já é uma admissão de culpa por parte do Estado, por parte do poder público. Outro precedente já consolidado pela Corte Interamericana, que é importante sempre ser ressaltado, é o de que a jurisdição militar não possui competência para apreciar fatos que configurem violações de direitos humanos, no sentido de que num Estado democrático de direito, a jurisdição penal militar deve ter alcance restritivo e excepcional, limitando-se à proteção de bens jurídicos especiais vinculados às funções das Forças Armadas. Significa que a jurisdição militar, o Ministério Público Militar, os órgãos de investigação militar apenas podem incidir diante de crimes ou contravenções que, por sua própria natureza, violem bens jurídicos internos de ordem castrense. Em resumo, violações de direitos humanos não podem ser apreciadas pela justiça militar. Qualquer ação nesse sentido configurará um ato de inconvencionalidade, configurará um desrespeito aos termos da Convenção Americana de Direitos Humanos, em especial os seus artigos 8º e 25. Outro precedente interessante é o de que os oficiais da jurisdição penal militar se encontram hierarquicamente dependentes do Poder Executivo. Logo, não podem ser considerados juízes independentes e imparciais. Essa mesma linha de raciocínio, quando a Justiça Militar assume a competência sobre um assunto próprio da Justiça Ordinária, ou no caso, quando a Justiça Militar assume a função de julgar casos envolvendo graves violações de direitos humanos, sempre será violado o direito ao juiz natural e, em consequência, o próprio devido processo legal acaba sendo violado, bem como o direito de acesso à justiça. Outro parâmetro interessante é o de que a investigação e o processo realizado perante a Justiça Militar não estão afinados de acordo com os parâmetros interamericanos, ou seja, não é apenas o julgamento perante a Justiça Militar que é considerado, de acordo com a Corte Interamericana, inconvencional, mas a própria investigação também o será. Outro parâmetro interessante é o de que as comissões da verdade necessárias e avaliadas positivamente pela Corte Interamericana, no sentido de preservar a memória, construir a memória histórica, elucidar fatos históricos, determinar responsabilidades institucionais, todo esse trabalho digno de elogios das comissões da verdade esse trabalho não substitui a obrigação do Estado de estabelecer a verdade por meio de processos judiciais, inclusive de processos criminais e processos cíveis para a reparação de danos e para a punição dos responsáveis, dos autores das graves violações de direitos humanos. Então são coisas distintas. A Corte deixa isso explícito neste julgamento. A Corte também reconhece que os familiares das vítimas de violações de direitos humanos são, por si mesmos, considerados vítimas no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, de modo que pode ser reconhecido o desrespeito aos seus direitos à integridade psíquica e moral, né? Isso de modo desvinculado dos direitos das vítimas diretamente consideradas, né? Outro parâmetro interessantíssimo, principalmente para quem milita na área da justiça doméstica, né, perante o sistema doméstico de justiça, é o de que a reparação do dano exige sempre que possível a restituição integral, né, o restitutio in integrum, que corresponde ao restabelecimento da situação anterior à violação dos direitos humanos.
Portanto, porém, quando isso não se mostrar viável, a Corte Interamericana determina a adoção de várias medidas para reparar as consequências daquela violação, as consequências que as infrações produziram. Nesse sentido, tal como aconteceu aqui, a Corte reconhece a necessidade de conceder medidas de reparação, a fim de compensar integralmente os danos, as medidas de indenização, de reparação por danos, a reparação pelos danos materiais e imateriais, danos emergentes, lucros cessantes, mas também as medidas de restituição, reabilitação, satisfação e garantias de não repetição. E, para finalizar, é importante dizer que a Corte reconhece que as obrigações relacionadas ao dever de investigação, as obrigações de investigação, elas, diante de crimes como o de execução extrajudicial, essas investigações não podem ser paralisadas por nenhum motivo jurídico, por nenhuma figura jurídica, inclusive, tampouco pelo ne bis in idem, né, ou por prescrição, ou por qualquer outra causa eximente, causa que busque eximir de culpa os responsáveis pelas violações de direitos humanos. Portanto, essas investigações devem correr e não podem ser obstaculizadas. Então, seriam essas as minhas observações em relação a esse caso tão rico. Muitíssimo obrigado.